e Eva. Vamos ler o texto? Vamos ao texto sagrado, Gênesis 3, do 8 ao 24. Diz assim a palavra do nosso Deus. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que tu me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizestes, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendestes à voz da tua mulher, e comestes da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Até aqui a leitura do texto sagrado. Vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam todos agradáveis à sua presença, o Senhor, o nosso Redentor e a nossa salvação. É o nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, sabe aquele problema, aquela tarefa que não é propriamente ou não está propriamente dita dentro do nosso, das nossas habilidades resolver, mas nós teimamos em resolver? Tem algumas assim, não é? A gente tem uma série de dons e talentos, coisas que nós somos exímios fazedores e fazemos com os pés nas costas, de olhos vendados, de cabeça para baixo, de trás para frente, de frente para trás. Que talvez sejam poucos aqueles que façam a mesma coisa e o façam com tamanha perícia quanto nós fazemos. Mas em outras áreas, nós temos tanta dificuldade, não é mesmo? Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu me aventurei em tentar pintar uma parede, meu pai pintou a nossa igreja e tentou me ensinar o ofício. Eu tinha saído já de casa, estava na igreja de Morungava, nós precisávamos entregar o salão de culto, e no lugar de pagar alguém, eu comprei a tinta e falei assim: não, eu vou pintar. E eu pintei.
e ficou linda enquanto a tinta estava molhada. E eu fui embora. E eu voltei no outro dia. E estava terrível, cheio de mancha, rolo indo para um lado, para o outro. Estava terrível, terrível, terrível. Eu falei, vou consertar. Fui lá, preparei mais um pouco de tinta e pintei. E ficou lindo enquanto a tinta estava molhada. Aí eu fui embora e voltei. E no outro dia, adivinhem só? Continuava muito ruim. Talvez até um pouco pior do que estava no dia anterior. E parecia que quanto mais eu colocava tinta na parede, pior ela ficava. E aí eu falei, eu vou dar duas demãos seguidas. Em vez de deixar esperar a tinta secar toda, eu vou esperar um lugar que vai estar um pouco mais seco e eu já vou passar o rolo e vai ficar bom. E adivinhem só? Ficou muito ruim. E por fim das contas, eu resolvi chamar um irmão da igreja que era pintor, e ele pintou a igreja e nós entregamos o prédio e ficou tudo belezinha, tudo bonitinho. Parece que quando a gente não tem perícia ou muita habilidade de fazer alguma coisa, quanto mais a gente faz, pior fica, não é? É igual quando a gente dá uma gafe, dá uma gafe, fala uma coisa que a gente não deveria falar e a gente vai tentando consertar. E quanto mais a gente tenta consertar, pior a gente deixa a situação. Essa narrativa, ela parece muito com esses dois exemplos que eu acabei de usar. A coisa ficou feia e parece que quanto mais o homem e a mulher tentam consertar por si mesmos, piores as coisas vão ficando. Esse texto, meus irmãos, ele introduz para a gente aquela realidade triste e sofrida que eu e você experimentamos, e é uma parte da narrativa que vai levando ao ápice do suspense do último sermão. No último sermão nós ouvimos que Deus criou todas as coisas boas, homem e mulher à imagem de Deus, para viverem uma vida plena, harmonia no casamento, harmonia no trabalho. O que plantava na terra, a terra dava, e mesmo assim, mesmo sem plantar, no jardim tinha abundância de todos os frutos necessários para a vida e para a subsistência do homem. Ouvimos também que Deus estava lá, eles estavam juntos com Deus, ao lado de Deus, tendo comunhão perfeita com Ele. Comunhão perfeita com Deus, comunhão perfeita com a sua criação. Mas um determinado dia, uma tal de serpente começou a falar, e chamando a atenção de Eva, ganhou-lhe não só a atenção, como os seus ouvidos e o seu coração, e distorcendo, descredibilizando as palavras do Senhor, fez com que a mulher não só desejasse o fruto, mas também comesse do fruto. E comendo do fruto, deu ao seu marido. E ouvimos no último sermão que a primeira consequência foi uma ruptura tão abrupta no tecido da realidade, no relacionamento do homem e da sua mulher, que tiveram vergonha de si, vergonha do outro, vergonha de Deus, e se esconderam do Senhor. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então chegamos no texto que está na nossa manhã. Com folhas de figueira, cheios de vergonha, o que acontecerá com o primeiro casal? E o nosso texto, ele tem uma estrutura muito notável, muito graciosa. Ela é uma estrutura de perguntas e respostas. Nós temos aí alguns pares de perguntas e respostas, mas nós podemos definir em 3 momentos. Deus chama o homem, ele e sua esposa respondem. Deus questiona o homem, eles acusam. Deus disciplina o homem, mas a sua disciplina é uma disciplina com atos de graça. O versículo 8 introduz o primeiro ponto aí do nosso sermão, que eu carinhosamente chamei de um abismo chama outro abismo. Que é só um resumo poético para exemplificar aquilo mesmo que eu disse da pintura, das nossas gafes. Quando a gente faz uma coisa, a gente tenta consertar, um abismo vai chamando o outro abismo. O texto nos diz
que depois de comerem do fruto, e nós não sabemos quanto tempo passou do pecado ao cozer folhas de figueira, e esse versículo aqui, mas a ideia do texto do versículo 8 é demonstrar que em um momento em que eles sabiam que chegaria, que era constante, repetitivo, era um compromisso marcado na agenda, quando eles ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, eles se esconderam da presença do Senhor. E esse versículo começa, além dessa notação temporal, com duas declarações que são estarrecedoras. Sabe o que é uma declaração estarrecedora? Uma declaração que te deixa de boca aberta, de queixo caído, que dá ao mesmo tempo admiração e temor, que você fica espantado e você percebe, nossa, que legal, que bonito, que maravilhoso, mas ao mesmo tempo o seu coração está cheio de temor. Eu sinto isso todas as vezes que eu subo num lugar muito alto e eu olho para baixo. Eu fico nu, como um bom mineiro, né? Nu. Que é isso? Que altura! E aí meu coração se inunda de temor, eu falo, meu Deus do céu, se eu cair daqui eu estou perdido. Deixa eu dar um passo para trás. Essas são coisas estarrecedoras. E as duas afirmações estarrecedoras do nosso texto, impactantes, maravilhosas, elas são profundíssimas. O primeiro, nos lembra como era a vida antes do pecado. O texto nos diz que Deus andava no jardim pela viração do dia. E a construção aqui desse texto, meus irmãos, na língua original, ela é tão bela, mas tão bela, e ela foi feita para dar aquela conotação de frequência, de ser costumeiro, de ser rotineiro, de ser algo que acontecia sempre. E que marca, meus irmãos, que nós somos criados e feitos para nos relacionar de forma última com esse Deus que nos criou. Imagine só, se todos os dias na tua agenda, no final do dia, enquanto o dia ainda está, quando o dia alcança o seu frescor, sabe? O dia está calor, está quente, mas aí dá ali 5 horas da tarde, o sol vai indo embora, aquela brisinha bate do fim da tarde, te dá aquela refrescada, te lembra que a vida não é só sofrimento. Naquele momento, todos os dias, você tivesse um encontro marcado com o Senhor, e você se sentasse à mesa com Ele, e tomasse um café daquele 100% arábica, cheiroso, maravilhoso, daqueles que a dona Cleusa faz lá no trabalho dela, um cheiro, um aroma maravilhoso assim, e comesse um bolo daquele sensacional, um bolinho da dona Ângela, na companhia do Senhor, conversando com o Criador do mundo, tendo comunhão com Ele, ouvindo a sua voz, derramando o seu coração, colocando diante dEle as suas preocupações e tendo preocupações não outras, mas só aquelas justas, santas e boas. Imagina só, o Senhor Deus fazia isso todos os dias, costumeiramente, constantemente. Essa é a declaração admirável. A declaração temerosa é que quando o homem e sua mulher comem do fruto, quando eles comem do fruto, eles se escondem desse momento, que hoje nós desejamos tanto, não é mesmo? Eles se escondem. A vergonha do pecado, a vergonha da desobediência é tamanha que eles se ocultam de Deus, e eles fazem aquilo que é mais tolo do que nós imaginamos, porque como belamente diz a música infantil, não dá para brincar de esconde-esconde com Deus, não dá para se esconder daquele que é onipresente, dá? Você consegue se esconder daquele que está em todos os lugares? Você consegue se esconder daquele que sabe todas as coisas? Ele é onisciente. Vocês não acham que ele estava lá quando o homem e sua mulher, no ato de rebelião, ouviram a voz da serpente e comeram do fruto? Ele estava lá.
Ele está em todos os lugares, meus irmãos. Ele está aqui, Ele está na tua casa, Ele está nos cantos e recantos mais sombrios e obscuros desse mundo. O Senhor Deus está em todos os lugares e sabe de todas as coisas. Mas o homem e a sua mulher, o pecado, além de envergonhar, também dá uma emburrecida. Eles se escondem como se fosse possível se esconder. Mas aí o esconder-se deles não é um esconder teológico no sentido de vou para um lugar onde Deus não me vê. Mas é o mesmo esconder que eu e você fazemos todas as vezes que chafurdamos na lama do nosso pecado. É o esconder de não querer encarar as consequências dos nossos atos. É o esconder dos nossos filhos. Muitas vezes para os nossos filhos, e deixa eles acharem isso, nós somos também onipresentes e oniscientes quando eles são pequenos, não é mesmo? A pai e a mamãe sabem de todas as coisas. Nós somos inescapáveis, inevitáveis. Mas eles não insistem em esconder os seus maus feitos, as suas birras, eles não insistem em se esconder de nós. Você acha mesmo que mesmo na sua infância ele tenha algum tipo de dúvida de que você vai encontrá-lo, de que ele vai estar com você em algum momento? Eles não têm, mas eles não querem enfrentar as consequências. Eu fugia dos meus pais, eu aprontava e fugia. E eu passava o máximo de tempo que eu podia longe deles, pensando que talvez quando eu aparecesse de novo, eles estivessem menos irados. E talvez até tivessem se esquecido do que eu tinha feito. Mas nunca adiantava. Minha mãe e meu pai tinham uma memória de elefante. Sempre se lembravam daquilo que eu havia feito. Mas o texto continua. O texto continua e ele vai nos envolver agora por meio de algumas perguntas e respostas. A primeira pergunta é uma pergunta que, quando nós olhamos, e eu já ouvi até alguns pastores por aí, dizendo que representa o senso de humor de Deus. Já ouviu isso? Deus, onipresente, perguntando onde você está. Parece um pai brincando com a criança que sabe que a criança está lá, mas ele está usando do seu senso de humor. Meus irmãos, se tem uma coisa que esse texto não tem, é humor. O texto é pesado, o texto é duro, o texto é triste. Ele é até mais pausado na construção da língua original do que a estrutura mais alegre dos textos anteriores, mais truncado. A pergunta que Deus faz aqui não é a pergunta de alguém que não sabe onde algo está e está procurando. Deus não perdeu o homem de vista. O homem não comeu do fruto proibido e ficou invisível, portanto Deus não pode mais vê-lo. Essa pergunta, a pergunta do Senhor no versículo 9, onde estás? É um convite à confissão e ao arrependimento. O onde estás não é onde você se enfiou, mas por que você se escondeu. O onde estás é o que você está fazendo? Por que você está fugindo da minha presença? Onde você está? E a resposta a essa pergunta, ela é ainda mais estranha, mas também triste. A resposta é: eu ouvi a tua voz no jardim e me escondi. Mas olha, meus irmãos, o versículo 10, o motivo pelo qual ele se esconde porque ele estava nu. E então a sua nudez dá medo e faz ele fugir do Senhor. Mas lembra que lá no versículo 7 do capítulo 3, eles cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Perceba, meus irmãos, essa não é uma nudez física apenas. O texto não está falando que Adão e Eva tiveram vergonha porque estavam peladões do jeito que vieram ao mundo e não queriam estar pelados diante do Senhor. Não quer dizer que se você estivesse tomando banho e Jesus voltar, você vai ficar envergonhado. Ele sabe como você é, até sem roupa. Ele lhe conhece até os lugares que você não se conhece. Ele conhece.
A vergonha aqui é a vergonha do medo, do pavor, da culpa. A culpa faz isso com a gente. A culpa transforma aqueles relacionamentos maravilhosos que nós tínhamos em pesos. Faz a gente ficar e faz a gente tomar as decisões mais irracionais de todas. A resposta do homem é uma confissão. É aquela resposta difícil que ninguém quer dar. É a vergonha da culpa. E a culpa de estar diante daquele que é inevitável e inescapável, cheio de pecados. A primeira pergunta, Deus queria aferir a verdade dos fatos. Na próxima pergunta, os próximos pares de perguntas, Deus vai buscar pela responsabilização. E se a coisa já estava feia, eles pegaram do fruto e comeram. Ficou mais feia ainda porque eles tentaram consertar com as folhas de figueira. E aí ficou mais feio ainda porque eles se esconderam. E aí, tentando consertar, ficou mais feio ainda porque eles tentaram explicar porque estavam escondidos. Agora é que vai feder mesmo. Agora é que o negócio vai ficar preto e feio. Versículo 11 ao 14 tem a primeira pergunta e resposta, relacionado ao homem. Perguntou-lhe Deus, perceba a pergunta: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Quando a gente olha para esse texto, os nossos olhos saltam para a resposta do homem, não é mesmo? Nossos olhos correm para a resposta do homem, a gente fala, tá vendo Adão? Adão é igual ao meu esposo. A mulher pensa, né? A culpa nunca é dele. Sempre é do outro. Sempre é do carro, do frentista, do mecânico, do chefe. A culpa é sempre do outro. Mas, mesmo que a pergunta tenha a sua relevância, a sua importância, mesmo que a resposta, a pergunta também é muito reveladora. Deus não está se fazendo desentendido. Ele sabia o que aconteceu. Ele poderia muito bem ter chegado, olhado para o homem e dito, muito bem, hein? Comeu da árvore. Agora, meu filho, daqui é só para baixo. Vou te contar o que vai acontecer. Vou te contar como a morte vai impactar o seu mundo. Mas Deus, Ele quer uma confissão. Deus, Ele quer uma entrega. Deus, Ele quer que o homem vá até Ele, confesse os seus pecados, exponha o seu coração. Ele quer aferir a verdade e Ele quer ter certeza que o homem sabe o porquê ele está sendo disciplinado. E Ele faz a pergunta: quem te fez saber que estavas nu? E aí, antes que o homem tivesse a chance de responder, Deus já dá a resposta: comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Perceba que o que o Senhor Deus está fazendo, Ele está cercando o frango de tal forma que não tem como o frango dar outra resposta. Ele poderia fazer a primeira pergunta e o homem e Adão responder para ele assim, não, então eu estava olhando assim e reparei que todos os animais têm penugem e eu não tenho, então eu fiz assim, escondi, estava com vergonha. E vocês não duvidam que homem astuto, cheio de pecados, não daria uma resposta assim? Ou não, a mulher que o Senhor me deu estava andando por aí e percebeu que não estava muito bom, a gente tinha que mudar o estilo, trocar o corte de cabelo, colocar umas roupas. Deus conduz o homem à única resposta plausível. Você sabe que está nu porque comeu da árvore que eu te ordenei que não comesses, não é mesmo? Mas o homem, debaixo do pecado, ele sempre dá um jeitinho, não é mesmo? O jeitinho não é o jeitinho brasileiro, ele é o jeitinho da humanidade. A resposta do homem é uma acusação. E é uma acusação dupla. É uma acusação contra Deus, uma acusação contra a mulher. Esposas, é daí que veio esse negócio aí, viu? Lembre-se sempre disso, a culpa é do Adão. Ele olha para o Senhor, ou falando com o Senhor, ele diz, foi a mulher, mas ele não deixa só para a mulher, ele olha e fala, a mulher que tu me destes. Talvez se tivesses me dado outra.
A mulher que tu me destes comeu e me deu e eu comi. A culpa não é minha, Deus, é dela, é do Senhor. Mas Deus não se deixa atingir por essas consequências terríveis do pecado e essa sujeira. Ele olha para a mulher e ele pergunta à mulher: o que é isso que fizestes? E vocês acham que é só o homem que põe a culpa nos outros? Ou será que o seu marido não pode levantar a mão para o céu e agradecer a Deus de que em tantas bilhões de pessoas no mundo, ele não casou com a única que nunca erra, que sempre está certa? Essa é a piada que passa por aí. Ela olha para Deus e responde para Deus da seguinte forma: a serpente me enganou e eu comi. Percebe o padrão? Os dois estão dizendo que a culpa não é deles. Eles estão como os filhos aos pais, ou como os pais, ou como os funcionários aos empregados, e como a gente ao Senhor, tentando justificar o injustificável. Eu adotei uma frase, eu não sei de onde eu ouvi, mas eu adotei uma frase: explica, mas não justifica. Explica Adão ter comido porque a sua mulher deu, explica o que aconteceu. Explica a mulher ter dito a Deus que a serpente enganou e ela comeu. Explica, mas não justifica. Não justifica, meus irmãos. E aqui vem uma lição do nosso texto, que eu preciso dar nesse momento, e vou pedir a licença de vocês para quebrar a ordem do que eu faço normalmente. Não há motivos e justificativas para o pecado. Não adianta dizer que você pecou porque casou mal, que você pecou porque não tinha dinheiro, que você pecou porque a pessoa foi lá e pulou na sua frente, que você pecou por conta das circunstâncias. Não há justificativa para o pecado. Pode haver explicações, mas justificativas não. Nós vamos ver na escalada do pecado semana que vem que as coisas vão piorar mais ainda e que não há justificativas para o meu e para o seu pecado. Então pare de justificar o injustificável. Quando nós tentamos justificar o nosso pecado, nós estamos diminuindo o seu peso, diminuindo a sua realidade, diminuindo o que ele significa nas nossas vidas e dizendo que não é o pecado, é só um trupicão. Nós não caímos, nós só tropeçamos. E quando nós diminuirmos o peso do pecado, nós dependemos menos de Deus, menos de Cristo, menos da graça e mais de nós mesmos. E esse trem vai descarrilhar e vai sair dos trilhos. E o acidente será terrível. O pecado é injustificável. Não tem justificativa. Não adianta. Mas o texto continua. E o texto continua com algo que muitas vezes para a gente é difícil de admitir, mas é necessário. E sabe que esse pedaço do texto revela a minha e a sua hipocrisia, especialmente se você é pai ou já foi pai e mãe de alguém, ou mesmo que você tenha qualquer posição de autoridade sobre alguém. Porque o texto no versículo 14 começa com algo muito interessante. Você percebeu que não foram feitas perguntas para a serpente? Deus pergunta para a mulher, Deus pergunta para o homem, e vice-versa, mas ele não faz perguntas para a serpente. Ele simplesmente disciplina, dá as consequências. E nas consequências da serpente, em todo o processo de disciplina desse texto, nós temos consequência e graça. Nós temos um par que anda colado e conectado um no outro, de morte e vida, de consequência e de graça, que faz esse texto, por mais pesado e triste, ter aquela gota maravilhosa, aquele gosto maravilhoso de esperança para os nossos lábios. Versículo 14 a 19, versículo 14 ao 15, é a disciplina da serpente.
Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, e aí a consequência da serpente, ela é dividida em algumas partes. A primeira, ela vai rastejar. A segunda, ela vai ter a humanidade como sua inimiga perpétua. Mas o mais notável desse pedaço é que, além de ter a humanidade como sua inimiga perpétua, Deus faz com que o instrumento da tentação seja rebaixado ao pó. A serpente tentou a mulher falando, agora a sua boca está na sujeira. Agora ela está rastejando e a sua boca está na sujeira. E eu vou deixar para as nossas crianças a imaginação de como seriam as serpentes antes delas terem que rastejar pela terra. Pensa aí como será que elas eram feitas, ou como elas andavam por aí. Mas mais interessante do que isso é que o versículo 15, meus irmãos, pode parecer uma declaração só de uma guerra perpétua, e que o livro de Gênesis vai narrar do capítulo 4 em diante, entre duas descendências, mulher e serpente, serpente e mulher. Mas ela é o anúncio de algo maravilhoso. Deus não é pego de surpresa pelo pecado dos nossos pais. Ele não fica perdido, desaventurado. Pelo contrário, queridos, a aliança da redenção já está vigorando aqui no capítulo 3, porque Deus está dizendo que vai vir o descendente da mulher que pisará a cabeça da serpente, que vencerá sobre a tentação. E é exatamente isso que o Senhor Jesus fez, não só no deserto, mas também na cruz do Calvário. Não é a mulher que pisará a cabeça da serpente, mas é o descendente dela. Cristo Jesus é quem pisa a cabeça da serpente, nos livra das condenações, da presença, da culpa do pecado, nos livra das tentações infames do nosso inimigo, no meio da demonstração de consequência e de ira do Senhor contra a serpente, a graça de que nascerá um descendente que vencerá em nosso lugar. O instrumento da tentação comerá o pó da terra, mesmo na quebra da aliança, demonstração de graça. Mas o texto continua. O versículo 16, o Senhor Deus olha para a mulher e dá as consequências do pecado. Ela vai ter sofrimentos multiplicados na gravidez. É por isso que ficar grávida é tão difícil. Não só para conceber, quanto para permanecer. E mais ainda para dar à luz. Mas a consequência não é só na maternidade e na concepção. A consequência também é no relacionamento. As coisas foram criadas para estar em harmonia, homem e mulher. Lembra do texto do capítulo 2, da criação da mulher? Foi bela a demonstração e a descrição do texto da harmonia entre homem e sua esposa. A mulher submissa ao seu marido debaixo da mesma missão, vivendo para a glória de Deus. A gente olhou e falou: nossa, eu quero isso. A gente não consegue assim por causa desse texto. O desejo aqui que será contra o marido não é um desejo daquele amor. Nossa, a mulher vai amar mais o homem e ele vai amar menos ela. Não é isso que o texto está dizendo. O desejo que será contra o marido é um desejo de domínio, é um desejo de manipulação, é um desejo de tomar o lugar dele. É o mesmo desejo que lá no versículo 7 do capítulo 4, Deus diz que Caim deveria dominar. O teu desejo, Caim, será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. E sabe, meus irmãos, que a realidade desse texto é essa, de que a maldição está sobre, você vai lutar para ficar no lugar do teu esposo, vai querer dominar sobre ele, e quando você conseguir, você vai se ressentir. Você vai olhar e falar assim: nossa, meu marido é um banana, né? Não toma uma decisão. E você vai continuar lá tentando tomar as decisões por ele, estar no lugar dele, calçar os sapatos dele.
E quando você chegar lá, não vai adiantar. Você vai continuar querendo mais, você vai continuar desejando que ele fizesse o que ele deveria fazer. E a consequência sobre o homem, da mesma forma, está relacionado com aquilo que Deus havia mandado o homem a fazer. O trabalho não é consequência do pecado, mas o penoso trabalho é. O homem não estaria mais no jardim. Então, para viver, ele teria que plantar. E quando ele semeasse trigo, nasceria joio. Mas não só joio, ervas daninhas. Mas não só ervas daninhas, como chuvas de pedra, como faltaria chuva, ou às vezes o sol, e quando havia muita chuva, pouco sol, ou muito sol e pouca chuva, e essas coisas todo o cosmos entraria em uma desarmonia tal, que seria do suor do rosto, do penoso trabalho. É por isso que não adianta, você pode fazer aquilo que você ama, vai ser penoso, vai ser difícil, e é uma balela essa história de trabalho com o que você gosta e você não vai precisar trabalhar nunca, porque trabalho é trabalho, começou a ser trabalho, fica difícil, fica complicado, fica complexo. Quando talvez é algo prazeroso, não é algo que sustenta, quando é algo que sustenta, às vezes não é prazeroso, e às vezes essas coisas se misturam de tal forma que não tem como. Consequência do pecado. Suor e dificuldade estarão presentes. Mas até nisso, a mulher seria penoso para dar à luz, mas seria por meio do seu ventre que viria o descendente que pisaria a cabeça da serpente. O homem iria penar, trabalhar com suor e dificuldade, mas mesmo com a realidade da oposição da terra, esse trabalho não seria eterno. Vocês já pararam para ler o versículo 19 como uma nota de esperança? No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. É esperança. Esperança porque você não vai viver debaixo dessa terra de penoso trabalho para sempre. O texto continua e vai para a sua disciplina final. O texto vai nos dizer, pode ser dividido do 20 ao 24 em duas partes, o 20 e o 21, o 22 e o 24 ao 24. A primeira metade diz que o homem deu o nome da sua mulher de Eva, e que o Senhor fez vestes de pele para Adão e sua esposa. O que Deus está fazendo aqui no versículo 21, meus irmãos, é cobrir a vergonha. Ele não deixou o homem e sua mulher com as vergonhas expostas. Ele tomou um animal, sacrificou esse animal e fez roupas de peles para cobrir aquilo que o homem tentou fazer e não cobriu. Agora o homem e sua esposa poderiam prosseguir sem a vergonha. Estava prefigurando aquilo que Cristo faria, se entregando na cruz do Calvário. E o versículo 22 ao 24 é um julgamento, mas é um julgamento cheio de misericórdia. Deus, no seu conselho divino, expulsa o homem do jardim do Éden. E aí você e eu talvez pensamos assim: nossa, mas como seria bom viver naquele jardim. Sim, seria maravilhoso viver naquele jardim, mas sem pecado, porque imagina se lá nós estivéssemos e comêssemos da árvore da vida e vivêssemos essa vida maldita de pecado, de penoso suor, de trabalho infindável, de relacionamentos quebrados e corrompidos, não importa o tanto que nós tentemos, eternamente. Você acha mesmo que é uma boa ideia viver para sempre essa vida? Eu acho que não. Eu estou com 30 e já estou esperando o dia que Jesus me busque. Imagina quando eu chegar aos 60. Aí, como diz o pregador, né, de Eclesiastes, canseira sobre canseira, enfado sobre enfado. Como a gente pode aplicar esse texto às nossas vidas, meus irmãos?
Primeira aplicação nós já fizemos, o pecado é injustificável. Não dá para justificar, explica, mas não justifica. A segunda aplicação é que o Evangelho confronta a nossa tendência de se esconder. Quando a gente peca, a gente faz igualzinho a Adão e Eva. A gente quer se esconder. Não é mesmo? Quantas vezes vindo para a igreja as coisas não ficaram feias e você discutiu com a esposa, brigou com os filhos e a sua vontade era de dar meia volta e voltar para casa? Quantas vezes você já não fez isso? Voltou para casa. Ou ficou lá porque não dá. Pastor, eu pequei tanto essa semana que eu não queria nem ver a sua cara e a cara dos crentes, tanto mais cantar que grandioso é o Senhor. Eu não mereço. Mas, meu irmão, deixa eu te contar uma coisa, você nunca vai merecer. O pecado, ele emburrece, ele é tão tolo, que ele te faz fugir do único que você deveria correr ao encontro. Sabe qual deveria ser a reação do homem e da sua mulher? Quando ouviram a voz do jardim na viração do dia, correr até o encontro de Deus e clamar por perdão. Mas o pecado diz para a gente que a gente tem que se esconder. Lembra que eu disse que o pecado é injustificável? Ele é injustificável por nós. Não adianta chegar diante de Deus e falar: Deus, eu só pequei porque fulano, eu só pequei porque quem eu votei não ganhou na presidência. Eu falei: pequei. Só neguei o imposto porque a carga tributária está tão grande. Ai, Deus, eu pequei porque aquela mulher miserável me leva a ira. Eu fiquei irado. Ou filhos, não adianta. Eu só pequei, Deus, porque o meu pai me provocou, porque o meu irmão me beliscou, porque a minha professora não ensinou direito, por isso eu não estudei. Não adianta justificar o pecado, ele é injustificável. Mas sabe quem nos justifica? O Senhor. Cristo nos justifica. Ele é o descendente da mulher que pisa a cabeça da serpente, que vence a morte, e que vencendo a morte nos dá a novidade de vida. Então, quando pecar, corra até os braços do Pai. Não se demore um segundo. Vá com seu coração sincero e se derrame diante dele. Quando estiver lutando contra o pecado e caindo no pecado, e desanimado e desesperado, não fica na tua casa no domingo, vem para o culto. Não vai fazer qualquer outra coisa porque está com vergonha de Deus, do pecado. Vem para a igreja porque você vai ouvir que Cristo venceu a morte, que você é perdoado no sangue do Cordeiro. O Evangelho confronta a nossa tendência de se esconder. Quando ouvir: onde estás? Grita e pede socorro. Mas o Evangelho também nos livra da nossa tentativa de nos cobrir. Eles se esconderam da presença de Deus, tentaram justificar o injustificável e cobrir a sua nudez com suas próprias obras, e não adianta. Não adianta você pecar e você dizer assim: não, mas está tudo certo. Eu pequei aqui, mas eu estou em dia, estou dando o dízimo certinho, eu vou para a igreja, estou lendo a Bíblia. Não adianta, meu irmão. Você pode ser um workaholic evangélico e crente, vir mais na igreja do que o pastor, dar e doar e ser bondoso externamente, mas as nossas obras de justiça são trapos de imundícia, incapazes e ineficazes de esconder a nossa nudez diante de Deus. Mas graças a Deus que a nossa salvação não depende de folhas de figueira, não é mesmo? Não depende daquilo que nós colhemos e compomos, mas daquilo que Cristo fez por nós e que nós recebemos pela fé. Mas por fim, e não menos importante, não justifique o injustificável, não se esconda da presença do Senhor, confie em Cristo para cobrir o seu pecado. Esse texto nos ensina que com Cristo a vida fica agridoce. Mas sabe por que ela fica agridoce? Porque sem Cristo ela seria só agri, ela não teria doce. Nós conseguimos ver, meus irmãos,
nas sentenças de maldição e de condenação do texto, notas de esperança. A mulher vai dar luz com dores? Sim. O relacionamento com o esposo será complexo? Sim. Mas é dando luz que o Redentor virá. Mas é por meio desse relacionamento conflituoso que ela será aperfeiçoada. O homem vai trabalhar e do suor do rosto vai comer? Sim. Mas a provisão de Deus continua presente sobre a vida dele, fazendo o sol surgir e a chuva cair. A vida não cessou. Ela só ficou mais difícil. E sabe, quando eu e você experimentarmos essas dificuldades do pecado, e nós vamos experimentar, se já não estamos experimentando, a gente pode olhar com os olhares do desespero, com o amargor da boca. A gente pode sim. Mas eu quero te convidar nessa manhã a, quando olhar para as dores e os sofrimentos e as maldições do pecado nessa vida, você sempre se lembrar do reto gosto de doçor da esperança, de que essa realidade não é a final, de que Cristo venceu a morte e de que Ele está renovando e restaurando as nossas vidas até vir nos buscar. Em Cristo, nem o sofrimento é sem propósito. Ele não remove as maldições, mas garante que o sofrimento não tem a palavra final. Nos dá a certeza de que a dor de um mundo caído dará lugar à glória de um novo céu e uma nova terra, para que então possamos cantar alegremente a Ti, grandioso és Tu. Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Seu nome, obrigado.